Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Hoje, nós temos um material em mãos que propõe um exercício mental, muito peculiar. É um exercício que desafia algumas das nossas maiores certezas, né? Exatamente. Nós vamos analisar o texto de apresentação de um blog chamado Que Sou Eu? Pensamentos Marco-Aurelianos. Um título ótimo, diga-se de passagem. Nossa, sim. E a missão central dessa nossa conversa hoje é desvendar uma abordagem filosófica totalmente única que o próprio autor do blog criou. Que ele batizou carinhosamente de achismo. O achismo. E a forma como ele introduz esse conceito já estabelece um tom de subversão muito claro logo de cara. Com certeza, ele vai direto na fonte da filosofia moderna. Pois é, ele pega talvez a fundação do pensamento ocidental moderno. A famosa frase de René Descartes. Isso, penso, logo existo, e ele simplesmente reescreve isso como penso, logo acho. É uma virada muito inteligente. E para completar o pacote visual, ele adota aquela estátua clássica do Rodin. O pensador. O pensador, isso. Ele usa como o símbolo dessa nova linha de raciocínio dele. O que chama a atenção logo de partida, sim, é como essa subversão ataca diretamente a ideia de certeza inabalável. Porque o Descartes estava buscando justamente o oposto, né? Exato. Descartes construiu o penso logo existo tentando encontrar uma verdade absoluta, um ponto de partida do qual ele não pudesse duvidar de forma alguma. A base de tudo. Isso. E quando o autor do blog troca o existo por acho, ele não está negando a própria existência. Ele está, na verdade, alterando o peso do pensamento. Ele tira um pouco daquela arrogância intelectual da equação. Perfeito. O texto deixa muito evidente que este não é um manifesto em defesa da ignorância. Nem do direito de ficar dando palpite vazio na internet sobre qualquer coisa. De jeito nenhum. A premissa principal ali é a humildade intelectual. Sim, eu notei isso. Ele parte do princípio de que a verdade absoluta simplesmente não está ao nosso alcance. E admitir isso é o que torna a exploração do conhecimento algo muito mais rico e dinâmico. Mas, lendo isso pela primeira vez, a impressão que dá é que a gente corre o risco de cair num relativismo meio preguiçoso. O famoso cada um tem sua verdade. Pois é, quer dizer, se no fim das contas tudo é apenas um achismo, como é que ele diferencia essa filosofia dele de um puro palpite no escuro? Essa é a grande sacada do texto. Ele se preocupa muito em fazer essa distinção. Ele até se autodenomina um autêntico achista. Sim, mas ele deixa muito claro que essa postura de achista só vem depois de pesquisar muito a fundo sobre os temas. E o escopo do blog dele é gigantesco. Muito amplo, ele cobre desde assuntos polêmicos, teorias sobre mistérios sem comprovação científica... Até relatos super íntimos da própria infância dele. Exatamente. A questão central é que mesmo depois de ler, de investigar, de cruzar um monte de dados, ele reconhece que a conclusão vai ser sempre provisória. Ele sempre vai apenas achar. Essa é a distinção fundamental. O palpiteiro casual acha antes de pesquisar. O achista filosófico do blog acha depois de esgotar as pesquisas. Nossa, faz todo sentido. E o texto faz um paralelo muito sagaz com o método científico para se defender dessa acusação de relativismo que eu mencionei. Um paralelo essencial, porque a ciência, na sua essência, funciona estabelecendo teorias que precisam ser verificadas na prática. Uma teoria científica não é uma verdade absoluta, gravada em pedra. De forma alguma. É apenas a melhor explicação disponível até que surja uma nova evidência que a refute. O autor ressalta bem isso. A ciência atesta essas teorias e, às vezes, comprova a efetividade prática. Mas muitas vezes a resposta que a ciência encontra é um sonoro não. E esse não tem um valor imenso. Exato. O achismo adota exatamente essa postura provisória da ciência. Você formula a melhor hipótese com base nos dados que tem na mão. Mas sempre mantendo a consciência de que o quadro pode estar incompleto. Sempre. E convenhamos, é uma postura que exige muita flexibilidade cognitiva. Com certeza. Ele inclusive traz para o texto uma referência maravilhosa, aquela velha máxima do Raul Seixas. Ah, o grande filósofo contemporâneo. Sim, sobre preferir ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa citação se encaixa como uma luva. É literalmente a trilha sonora do achismo. Mas a gente tem que admitir que, na prática, viver como uma metamorfose ambulante carrega um peso social enorme.
A pressão social por consistência é brutal. Mudar de ideia frequentemente é algo que a nossa cultura costuma punir. Pessoas que alteram suas visões com base em novas informações são muitas vezes taxadas de incoerentes. Ou de fracas, né? Exato, fracas, quando, na verdade, manter a mesma opinião diante de fatos novos é que deveria ser visto como um problema sério. A sociedade recompensa a certeza e a convicção, mesmo quando elas são totalmente infundadas. É o que a gente mais vê hoje em dia. Por isso que adotar essa postura da metamorfose ambulante é, no fundo, um ato de libertação intelectual. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo acaba paralisando o intelecto. Funciona como uma âncora. Impede a pessoa de absorver novas perspectivas. O que o autor propõe é que a mente humana tem que ser um espaço de transição, não um cofre fechado. Aceitar que somos limitados. E que nossas visões são parciais. Quando você aceita isso, a obrigação de estar sempre certo desaparece. Tira um peso das costas. Totalmente. E permite um engajamento muito mais honesto com ideias complexas ou com informações que desafiam as crenças que a gente já tem. E o material mostra muito bem como ele lida com essas ideias complexas ao apresentar 3 máximas. 3 frases que são os pilares dele. Isso. Elas funcionam como uma espécie de filtro triplo para o pensamento dele, especialmente diante de mistérios que parecem insolúveis. Vamos repassar essas 3 frases porque elas são ótimas. Vamos lá. A primeira é uma expressão italiana famosa, se non è vero, è ben trovato. Que basicamente sugere que mesmo que uma história não seja estritamente verdadeira... Ela tem valor se for bem contada ou bem construída. Exato. A segunda máxima já é um ditado clássico em espanhol. Eu não creio em bruxas, pero que las hay, las hay. Traduzindo, não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. E aí vem a terceira, que muda drasticamente o tom. Sim, a terceira corta aquele clima de folclore. É a seguinte: se você afirma sem provas, posso refutar sem provas. É um freio de arrumação brutal. A minha grande dúvida quando li isso foi como essas 3 ideias conseguem coexistir na mesma cabeça sem gerar um curto-circuito. Eu diria que a genialidade dessa trinca está justamente na tensão que existe entre elas. Tensão como assim? Elas revelam uma mente que se recusa a ser categorizada em extremos. A frase italiana e o ditado espanhol mostram alguém que aprecia o folclore, a mitologia, o mistério da vida. Tem um lado romântico aí. Tem um reconhecimento de que narrativas bem construídas têm um valor cultural profundo, independente da precisão científica delas. Uma abertura poética para o inexplicável. Isso. No entanto, a terceira máxima age como uma âncora de ceticismo pesado. O limite da brincadeira. Estabelece um limite claríssimo. O flerte com o mistério é válido, mas a imposição de dogmas não é tolerada. Então ele permite que a imaginação corra solta, mas exige rigor no debate argumentativo. Exatamente. Se alguém tenta vender uma crença mágica como um fato inquestionável sem apresentar evidências, ele usa a lógica pura para desmontar essa afirmação. Com a mesma facilidade com que ela foi feita. O que nos leva diretamente a tentar entender os limites da nossa própria razão, né? O texto avança muito bem para essa parte. Sim, ele apresenta 3 declarações que norteiam a escrita do blog. E a primeira delas tenta justamente mapear visualmente essa nossa limitação. É a citação do filósofo brasileiro Luiz Laborião. Essa mesma. Ele cria uma analogia geométrica fascinante. Ele compara o conhecimento acumulado pela humanidade ao volume de uma esfera em expansão. O ar dentro dessa esfera seria tudo que a gente já descobriu, estudou e compreendeu. Eu fiquei muito intrigada com essa imagem. Essa imagem da esfera é uma das ferramentas epistemológicas mais potentes que existem. Se a gente olhar para a matemática da coisa, o volume interno representa o nosso conhecimento dominado. Certo. À medida que a ciência avança e a humanidade aprende mais coisas, essa esfera vai inflando. O volume dela aumenta significativamente. Mas o detalhe crucial que ele aponta está na superfície dessa esfera, não é? Perfeito. A superfície é a fronteira exata entre o volume interno do que sabemos e o espaço infinito do lado de fora. Espaço do que ignoramos. O ponto de contato direto com o desconhecido. E a regra da geometria dita que, quando o volume de uma esfera cresce,
a área da sua superfície também se expande vertiginosamente. O resultado prático dessa analogia é um paradoxo brilhante. E assustador para alguns. Sim. Significa que quanto mais aprendemos e sabemos, mais ignorantes nos tornamos. Porque cada nova descoberta expande a nossa superfície de contato com o desconhecido. Se a gente parar para pensar no desenvolvimento histórico da ciência, isso fica óbvio. Séculos atrás, quando a nossa esfera de conhecimento era bem pequenininha, as pessoas genuinamente acreditavam que sabiam quase tudo que havia para saber. A Terra era o centro de tudo, só existiam 4 elementos, a biologia era super simples. Aí nós descobrimos o microscópio ou o telescópio e não apenas encontramos respostas. Nós esbarramos em novas perguntas gigantescas. Subitamente descobrimos a existência de galáxias inteiras e reinos celulares minúsculos que a gente nem sabia que não sabia. A expansão do conhecimento revela o verdadeiro tamanho da nossa ignorância. E o autor do blog abraça esse paradoxo como o verdadeiro motor do achismo dele. Para um pesquisador autêntico, ver essa superfície se expandindo não é motivo para desespero. Pelo contrário, funciona como uma vacina contra a arrogância. Saber que sempre vai ter uma área infinitamente maior de mistério ao redor do nosso conhecimento muda totalmente a métrica do que consideramos sabedoria? O objetivo deixa de ser acumular certezas absolutas, porque isso se torna matematicamente e filosoficamente impossível. O objetivo passa a ser formular perguntas cada vez melhores. Exato. E essa impossibilidade de alcançar uma verdade final prepara o terreno para a segunda declaração que o autor utiliza no texto. Que é a declaração que mergulha de cabeça na subjetividade de como processamos as informações, certo? Isso mesmo, a citação do Gary Zukav. O filósofo americano. O texto introduz uma reflexão dele que descreve um ciclo vicioso da mente humana, uma espécie de loop da realidade. O Zukav postula uma cadeia de eventos mentais muito interessante. Ele diz que a realidade é aquilo que pensamos ser verdade. Mas o que pensamos ser verdade depende diretamente daquilo em que já acreditamos. E as nossas crenças, por sua vez, dependem das nossas percepções. Percepções que são guiadas pelo que estamos buscando ativamente. E o que buscamos é moldado pelo que pensamos, fechando o circuito de volta ao começo. No fim das contas, a mente cria a própria caixa de realidade onde ela habita. Ela processa apenas aquilo que confirma suas hipóteses iniciais. Em termos filosóficos, o Zukav descreveu o que a psicologia cognitiva moderna e a neurociência chamam de viés de confirmação. A nossa percepção não é uma câmera objetiva filmando o mundo. É um filtro altamente seletivo. Pensa assim. Se uma pessoa caminha por uma floresta escura esperando encontrar perigo, o cérebro dela vai interpretar cada sombra como um predador. Cada barulhinho de folha é uma ameaça. Mas se ela entra na floresta esperando ver beleza, ela vai focar na luz passando pelas folhas, nos pássaros. O cérebro constrói a realidade que ele antecipa. A relevância disso para o achismo é profunda. Muito. Porque se a verdade de um indivíduo é só o produto final de uma linha de montagem mental feita de percepções seletivas e crenças que ele herdou, reivindicar a verdade absoluta é ilógico. Todos nós operamos a partir de realidades puramente subjetivas. E parciais. E quando a gente percebe o quanto a nossa própria mente pode ser pouco confiável, a tendência natural das pessoas é buscar refúgio nas ciências exatas. A gente corre para física, para matemática, para os números frios. A gente acredita que ali, pelo menos, vamos encontrar a precisão absoluta que a mente não tem. Mas a terceira declaração que o texto traz quebra essa ilusão com uma força impressionante. E citam Max Born, o físico polonês pioneiro da mecânica quântica. E o Born afirma de forma categórica que ideias como certeza absoluta, precisão absoluta ou verdade suprema são apenas imaginações da nossa cabeça. Para ele, esses conceitos nem deveriam ser admissíveis em nenhum campo científico sério. Na ciência real, segundo ele, o que existe são afirmações de probabilidade. Elas podem ser consideradas corretas ou incorretas apenas dentro dos limites de uma teoria específica que está vigente naquele momento. Ter um ganhador do Prêmio Nobel de Física derrubando o mito da certeza absoluta tem um impacto inegável.
A mecânica quântica demonstrou que no nível subatômico, o universo opera puramente em probabilidades, não em certezas determinísticas. Mas o que o autor do blog realmente quer destacar com essa citação do Born é a advertência ética que vem logo em seguida. O alerta sobre o relaxamento do pensamento. Sim, o Born alerta que existe uma espécie de preguiça mental proporcionada, ironicamente, pelo sucesso da própria ciência moderna. As pessoas se acostumaram tanto a receber as respostas prontas mastigadas pela tecnologia e pela ciência que elas simplesmente pararam de questionar o processo. Esse relaxamento abre um espaço perigoso para que a crença cega prospere. O Born é bem duro ao afirmar que essa crença irrefletida é a raiz de todos os males. Ou seja, a busca obsessiva pela certeza absoluta não é só uma falha de lógica, é um perigo social gravíssimo. Exatamente o que alimenta fanatismos e extremismos de todos os lados. E a amarração que o autor faz dessas 3 referências no texto é muito sólida. É um tripé argumentativo muito forte. Temos a esfera de Laborian, provando que sempre seremos cercados pela ignorância. O loop de Zucaut, provando que a nossa percepção é totalmente enviesada. Física de Born, provando que a certeza absoluta é uma ilusão perigosa. A conclusão definitiva que ele tira de tudo isso é cristalina. A verdade absoluta não pode ser compreendida por nós pelo simples fato de que somos indivíduos de mente limitada. Aceitar essa limitação é o verdadeiro cerne do achismo. Mas como é que toda essa teoria tão profunda se traduz na prática dentro do dia a dia do blog dele? O texto define o papel do autor como o de um especulador de mistérios sem respostas. Ele deixa claro que o objetivo final dele ao publicar não é convencer quem está lendo de que ele é o dono da razão. O objetivo dele é fornecer um ponto de vista muito bem fundamentado, apresentar argumentos coerentes construídos depois de muita pesquisa. E com isso, acirrar a curiosidade de quem lê. É uma abordagem que convida ao diálogo. Uma oposição total àquele monólogo autoritário de quem acha que sabe de tudo. Quando a gente observa as categorias do blog mencionadas no material, dá para ver como essa filosofia permite uma exploração muito rica, sem aquele peso do preconceito acadêmico. Ele transita por temas como ufologia lado B, o que indica uma vontade de olhar para fenômenos inexplicados, além daquele sensacionalismo barato, buscando dados sem forçar uma conclusão de que alienígenas estão entre nós. Ele também tem sessões como Pense Mais Verde, onde lida com questões de impacto ambiental, e até um espaço supernarrativo chamado Formiga e Seus Causos. Essa variedade de tópicos reflete na prática a mente de alguém que se permite investigar o mundo em múltiplas frentes. E tem um detalhe incrivelmente moderno citado na apresentação que ilustra perfeitamente essa disposição dele de colocar as próprias ideias à prova. A parte da inteligência artificial. Sensacional. O texto menciona que há um áudio onde o próprio autor submeteu essa apresentação filosófica dele à análise de 2 inteligências artificiais. Ele basicamente pediu para que algoritmos ponderassem sobre os fundamentos do achismo. Jogar a própria filosofia de vida num sistema não humano para ver como ela é dissecada me parece a expressão máxima de alguém que recusa a velha opinião formada sobre tudo. Esse detalhe do uso da IA adiciona uma camada filosófica moderna que daria um programa inteiro só sobre isso. Com certeza. Se a gente pensar em como os grandes modelos de linguagem funcionam hoje, eles são as máquinas definitivas de viés de confirmação e de probabilidade. Eles são alimentados por tudo que a gente já produziu. Uma IA não tem certezas. Ela gera a sequência de palavras mais provável com base num volume de dados limitado, mesmo que seja gigante. Ela opera puramente naquele reino das probabilidades estatísticas que o Max Born mencionava na quântica. Exatamente. Mas, ironicamente, as pessoas hoje tendem a tratar as respostas do ChatGPT ou de outras IAs como oráculos da verdade absoluta. A gente esquece da esfera de ignorância do Laborian que existe ao redor dos dados do algoritmo. Quando o autor submete o achismo à avaliação de uma IA, ele cria um espelho fascinante. É uma mente humana admitindo sua limitação para uma máquina que muitas vezes é forçada a esconder as próprias limitações sob um verniz de precisão absoluta. É um cruzamento de perspectivas espetacular. Muito estimulante. Bom, para tentar sintetizar essa nossa jornada investigativa de hoje para quem acompanha a gente, começamos vendo como subverter o penso logo existo do Descartes para um honesto penso logo acho
pode ser o grande ponto de partida para a humildade intelectual. Passamos pela dura constatação geométrica de que aprender mais só aumenta o nosso contato com o desconhecido. Discutimos como o cérebro cria armadilhas de percepção no nosso próprio loop de realidade. E como a própria física quântica nos alerta sobre o perigo e os danos das certezas cegas e dogmáticas. E terminamos vendo como aceitar essa nossa eterna condição de metamorfose ambulante pode ser aplicada na prática, mantendo a curiosidade viva para investigar desde velhos mistérios até o feedback de inteligências artificiais. A grande utilidade de dissecar um material como esse hoje em dia é que ele oferece um antídoto maravilhoso contra a toxicidade do nosso debate público. Vivemos num momento onde a sobrecarga de informações rapidamente vira polarização agressiva. As pessoas sentem a necessidade urgente de ter opiniões definitivas sobre tópicos super complexos dos quais elas leram só a manchete no celular. O achismo estruturado funciona como um respiro para isso tudo. Ele lembra a todos nós que suspender o julgamento definitivo não é uma falha de caráter. Pelo contrário. Manter um ceticismo saudável e algum conforto com a incerteza exige muito mais maturidade do que se agarrar a um dogma. Não temos as respostas definitivas, e se libertar dessa obrigação de tê-las é o primeiro passo real para o aprendizado. É uma libertação que traz também uma nova responsabilidade sobre como conduzimos as nossas próprias investigações pessoais. E para encerrar, deixo aqui uma provocação construída em cima de tudo que a gente discutiu para o nosso público refletir mais tarde. Manda bala. Se cada novo fato que a gente aprende não nos aproxima de uma verdade absoluta, mas apenas expande a nossa superfície de contato com o vasto desconhecido que nos cerca, será que o objetivo final de buscar conhecimento nunca foi, de fato, encontrar a resposta certa? Uma excelente pergunta. Será que o verdadeiro propósito de toda a nossa jornada intelectual é simplesmente nos tornarmos achistas, cada vez mais sofisticados, capazes de fazer perguntas cada vez melhores para o resto das nossas vidas? Fica essa reflexão. Muito obrigada por acompanhar mais esse nosso mergulho de hoje. Até a próxima!